Garcia. Garcia pergunta: proteínas demais pode ser capaz de gerar sobrepeso? Então, Garcia, essa pergunta ela vem muito a calhar porque o que começou a acontecer quando a gente começou a falar de proteína? Começou a dar a sensação que proteína não engordava e que você podia comer quanto você quisesse de proteína que você não iria engordar. E ainda bem, muita gente como você começou a se perguntar isso, mas proteína demais não leva ganho de peso, né? E na verdade, caloria demais leva ganho de peso, né? Duas razões. Primeiro, o que faz você emagrecer não é a quantidade de proteína da sua dieta, mas é o déficit calórico, tá? Aí você pode perguntar, Paulo, mas eu li num trabalho que tem se estudado altas taxas de proteína, com propriedades termogênicas, né? Verdade, quando você consome proteína, você tem que gastar energia para conseguir fixar essa proteína. E também quando você consome muita proteína, você aumenta o seu turnover proteico. O que é isso? Você aumenta o que é o seu metabolismo de proteína no corpo. Então você destrói mais músculo e recompõe mais músculo. Por isso que muitas vezes existe um aumento na sua ureia. A ureia, ela não é a proteína que você come, pessoal. Isso é um erro muito comum do pessoal cometer. A ureia é a proteína que você degradou, tá? Então não é que você consumiu, por exemplo, 100 gramas de whey protein e aí você absorveu aquilo e transformou em ureia. Não é assim. Quer dizer que você degradou muita proteína. Uma das coisas que acontece na insuficiência renal, que você tem aumento da ureia, não é a lesão renal em si, mas é a perda muscular associada com essa condição, né? Então, quando você vê a associação dos níveis de ureia com a alimentação, você percebe duas coisas. Ou você está tendo só consumo de proteína rápida, então se você começa a consumir whey, né? Você tem uma degradação de proteína mais rápida, mas é por outro mecanismo, porque você vai absorver esse whey, vai gerar proteína livre. Quem vai fazer isso é o seu fígado, só que como a absorção é muito rápida, muitas vezes o que você disponibiliza de proteína não é o suficiente, aliás, está além da sua capacidade de fixar. E aí o que acontece? O fígado vai lá, transforma essa proteína em amônia, né? Essa amônia depois é transformada em ureia, e ureia o rim transforma em urina. Aí você faz o xixi mais caro do universo. Por isso que tem essa diferença também entre o whey, a proteína do whey e a proteína da carne. Segunda coisa, quando ficou essa onda de e muita gente falava que fazia dieta cetogênica ou fazia dieta da proteína, você ia ver onde que o cara ia comer. Ele ia comer na churrascaria. Ou ficava comendo carne vermelha que nem um doido. Ou então fazia churrasco de final de semana. Ah, não, mas churrasco pode. Metia aqueles 2 dedos de gordura pra dentro. O que começou a acontecer? A galera, além de não emagrecer, engordava. Por quê? Primeiro que você não está causando déficit calórico nenhum. Segundo que você está aumentando muita caloria. Por quê? Para você consumir altos níveis de proteína com base em alimento, se essa proteína for de origem vegetal, você vai arrastar carboidrato, né? Então, muita gente que não come carne fala assim, não, mas eu como queijo, porque queijo é proteína. Não, queijo é carboidrato. A maior parte dele é carboidrato. Ele pode ter um pouco mais de proteína, mas a maior parte do queijo é carboidrato. A não ser que você vai comer tofu, né? Mas tofu não é um bom alimento nesse sentido. Ele não é um alimento que te disponibiliza uma boa qualidade de macronutriente. Tofu é o chuchu das proteínas.
Ele tem a proteína de baixa disponibilidade, que é a proteína da soja, mas agregada daquele jeito. E mesmo assim a quantidade não é grande, né? Então, para que serve o tofu? Eu te conto uma coisa que dá para fazer com tofu. Vamos supor que você está numa dieta restritiva mesmo, que você está querendo competir, por exemplo, e você realmente não tem como escapar da caloria que você está fazendo. Uma das coisas que você usa para enganar a tua vontade de comer doce é pegar tofu, polvilhar adoçante em pó em cima dele, sucralose mesmo, e comer como um doce. O sabor é tão suave que fica gostoso. Eu gosto, né? Mas em situações assim, de competição, você precisa fazer um físico mais impressionante. Então dá pra você fazer isso com o tofu. Agora, se você não está numa situação de competição, você não precisa fazer isso. O que mais que tem que falar acerca disso? Bom, então energia é energia. Se você estiver fazendo uma dieta hipercalórica, você vai ter problema com gordura. Sempre. Depende do nível de hipercalórico que você está fazendo, né? Claro que se você tem um macronutriente só, é mais fácil de você organizar as coisas, porque pelo menos você sabe o que você está comendo a mais, então você controla a quantidade. Agora, em termos de hipercaloria, que nem o cara que vai no churrasco achando que vai emagrecer, tão ruim quanto, né? Principalmente se a perspectiva que ele tem de proteína é carne vermelha, por exemplo, né? Ele vai consumir tanta gordura, e tanta gordura saturada, né? Que ele vai explodir colesterol, vai arrebentar tudo isso. Mas eu entrei em cetose, em cetogênese. Então, a cetogênese ela só emagrece também se você estiver numa situação hipocalórica, né? E a cetogênese ela tem duas etapas. Na etapa inicial, ela até diminui a resistência periférica à insulina. Porém, numa etapa secundária, né, um efeito tardio dela é aumentar a resistência periférica à insulina. Então, há centenas de trabalhos que mostram isso. Então, o que acontece é que você tem um limite de uso dessa ferramenta também. Mas, muito boa a sua pergunta, porque me ajuda a desmistificar uma coisa. A pessoa acha, eu como só proteína, eu vou emagrecer. Não vai. Você vai emagrecer se você fizer uma dieta hipocalórica. Aí você vai emagrecer. E é mais confortável você fazer uma dieta hipocalórica que tenha carboidratos, que tenha gorduras insaturadas, né? Para você aumentar a sua saciedade, né? E se você quer fazer uma coisa mais especial ainda, tem um autor que tem um nome difícil, eu sempre esqueço porque é um nome Shaimalai Malai, Lalalan, uma coisa assim. E ele resolveu estudar a ordem dos alimentos. Se você alterar a ordem dos macronutrientes que você consome, você modifica o panorama de liberação tanto de insulina quanto de grelina, né? Insulina, lembra, no sistema nervoso é saciador, tá? A insulina não dá fome. O que dá fome é a resistência periférica à insulina. Então quem fala que insulina dá fome está conceitualmente errado, tá? Eu tô te falando porque quando eu comecei a estudar isso eu achava isso. Nossa, a insulina dá fome. Não, a insulina dá saciedade. É um dos sinais de saciedade do sistema nervoso central. Se você tem aumentado sua insulina porque você tem sentindo fome, é porque você está doente, é porque você está com resistência à insulina. E a grelina, né? Ela é um hormônio gástrico, né? E que aumenta a fome. E aí o que esse autor descobriu? Que se você consumir primeiro a proteína, depois o carboidrato, não só você tem um sinal de saciedade melhor, como você tem uma diminuição da produção de grelina, portanto você tem menos fome, tem mais saciedade
E também você tem uma ação da insulina mais eficiente. Ela tem um pico menor, mas ela age por mais tempo. Então aí fica a recomendação. Quer usar isso a seu favor? Primeira coisa que você vai comer, fibra. Manda um prato de salada. Segunda coisa, proteína. Terceira coisa, o carboidrato para complementar. Então, você instrumentalizar isso é uma coisa mais difícil, né? Claro. Pensa que toda refeição você vai ter que ter tempo para fazer isso, né? O que é bom, né? Você vai ter que comer devagar, mas é trabalhoso, é bem trabalhoso.